Graças a Deus, um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela bondade do Senhor. O Senhor nosso Deus tem achado graça em nós. Graça. E tem usado um homem para nos abençoar e para trazer para nós a liberdade a qual o nosso país precisa. Nós precisamos manter ordem e progresso em nosso país. E nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado pessoas. Deus não vai trazer nenhum anjo lá do céu para brigar por nós, para nos defender com espada. Deus não vai mandar nenhum anjo, nenhum arcanjo para nos defender aqui nessa pátria. Ele vai levantar homens, de igual para igual a luta. E nós ficamos assim um tanto aborrecidos quando nós vimos e quando nós notamos que há situações indesejadas em nosso país, há prisões indevidas, há pessoas sendo presas apenas porque teve sua maneira de se expressar. Não concordo de forma alguma com as expressões do Daniel Silveira, mas eu entendo que havia outra forma de ele ser julgado, não da forma que ele tem sido, que ele foi, e agora nós encontramos a graça através do nosso presidente, que sutilmente foi buscar dentro das quatro linhas, dentro da lei, dentro da Constituição, a graça para libertar um preso que não merecia estar preso. Nós louvamos a Deus porque Deus tem dado sabedoria ao nosso presidente. Eu fiquei bastante chateado, todos nós ficamos indignados, todos nós pensávamos que o Bolsonaro teria que fazer alguma coisa, e ainda há presos indevidamente, ainda há presos que precisam ser resolvidos seus casos. O caso do Roberto, me esqueci o nome dele agora, ele ainda não foi julgado, só pode ser resolvida a situação dele quando ele for julgado. Portanto, nós precisamos continuar orando pelo nosso país, nós precisamos continuar clamando pelo nosso país, para que Deus continue fazendo uma obra grandiosa e graciosa. Nós cremos que Deus poderá fazer algo maravilhoso em nosso país ainda. A igreja precisa continuar orando, a igreja precisa continuar clamando pelo nosso país, sobretudo orando pelo nosso presidente. Um homem que está fazendo frente por todos nós, um homem que está para defender a pátria, a família, a igreja na face da terra. E nós vamos contra este homem que está para defender a igreja, nós vamos contra este homem que está para defender a nossa pátria? De forma alguma. Nós temos que ir a favor e principalmente com oração. Não adianta nós ficarmos atirando pedra na internet à distância, caluniando, defamando. Não! Vamos agir com oração, vamos agir compartilhando os vídeos que é a favor da nossa pátria. Nós, como cristãos, precisamos defender a nossa pátria. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é guerra com ninguém. A nossa luta é através da oração, a nossa luta é através do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos todos, sem exceção, continuar orando para que as coisas às quais o presidente Bolsonaro tem trazido, elas possam se manter, porque ele tem trabalhado dentro das quatro linhas da Constituição e nós precisamos continuar orando para que haja vitória nessa terra. Este país precisa da graça de Deus, esse país precisa de vitória, mas essas vitórias chegar-se-ão através da oração, através do clamor, através das nossas intercessões. As igrejas precisam muito mais do que ficar debatendo contra este ou contra aquele, precisa muito mais orar pela nossa pátria. A igreja precisa clamar pela nossa pátria. Nós temos filhos que serão criados nessa terra. Nós temos e talvez vamos ter netos que serão criados nessa pátria. E precisamos ir a favor da pátria. Como é que nós podemos votar por um elemento que é contra a nossa pátria? Como é que nós podemos colocar elementos ali dentro que vêm para detonar, para destruir, para levar o nosso país à ruína?
Se o país está vivendo o momento que está vivendo, não é porque foi o Bolsonaro que criou. Essas situações todas não foi o Bolsonaro que criou. Essas situações todas já vêm lá de trás. Lá de trás, veja a miséria que anda o nosso país. Não foram criadas em 4 anos. Precisamos compreender isso. O povo de Deus precisa ler mais. Deixar de ouvir a Rede Globo e orar mais, ler mais, buscar conhecimento de Deus. O povo precisa buscar conhecimento de Deus para pedir a bênção de Deus para o nosso país. O nosso país não pode chegar a ser uma Venezuela. Nós não podemos ver os nossos iguais comendo na lata de lixo, catando coisas do lixo para comer. Essas histórias precisam ser mudadas. E isso não se resolve dentro de 4 anos. Isso vai se resolver ao decorrer de alguns anos. E para isso é preciso que haja intercessão. Porque a nossa luta não é espiritual. A nossa luta aliás, a nossa luta não é carnal. A nossa luta é contra as hóstias infernais. E com a oração, esses demônios que vão se levantando contra a nação não vão resistir. Não vão resistir. Porque através da oração nós vamos conseguir trazer a melhor situação para o nosso país. A igreja precisa clamar. A igreja tem parado de orar, a igreja tem deixado de orar. E às vezes nós temos nos envolvido com guerras políticas no Facebook, na internet, e nós deixamos de orar pela nossa pátria. Nós precisamos voltar a orar por esta pátria maravilhosa que é o nosso país. Precisamos voltar a clamar a Deus para que o Senhor traga vitória ao nosso país. Quantos desempregos, quantas pessoas passando fome, quantas situações críticas estão no nosso país. E o que nós temos feito como brasileiros, o que nós temos feito como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, precisamos retomar as nossas forças, as nossas armas. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. A igreja precisa voltar, dobrar os seus joelhos e orar. A igreja precisa se prostrar diante de Deus. A igreja precisa se manifestar, não saindo às ruas tão somente, mas a igreja precisa se manifestar através da oração, usando as suas armas para combater as obras do diabo que vem contra a nossa terra, que vem contra a nossa pátria. Nós precisamos tomar essa situação com mais seriedade, com mais respeito, com mais temor, crendo no poder de Deus. Somente a oração pode resolver a nossa situação. Somente através da oração e da leitura. Com a leitura nós vamos conhecer. Muita gente não está lendo mais. As pessoas não estão lendo mais. Nós precisamos passar a usar os meios, os recursos quais nós temos e principalmente os recursos da oração. Precisamos clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É através da oração, é através do clamor, é através da busca, é através do conhecimento da palavra de Deus que nós conseguimos vencer, que nós vamos conseguir pôr essa pátria no lugar que ela merece, que nós vamos conseguir pôr este país no lugar que ele merece, mas através da oração. A igreja precisa orar. Hoje nós estamos felizes porque vemos uma resolução que estava bastante atrapalhada, que não chegava a lugar nenhum, mas nós vimos que o Senhor deu sabedoria ao homem para que pudesse resolver e trazer graça àquele homem que indevidamente estava condenado. Não que ele não cometeu os delitos, mas ele estava indevidamente condenado porque houve um atropelo, e nós podemos ver os especialistas, os engenheiros, os técnicos da política dizendo e afirmando, houve atropelamento. E nós precisamos orar. Não ficar falando e debatendo na internet. Precisamos clamar a Deus. Precisamos invocar o nome do Senhor para que Ele possa nos atender. Se esta nação que invoca, que crê no Senhor Deus, se ela buscar, se ela orar, se este povo que clama, chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Deus quer ouvir o clamor do povo. Deus quer ouvir as orações do seu povo. Nós precisamos amar a nossa pátria.
Há muita gente contra a nossa própria pátria. Isso é inadmissível, né? Pessoas querendo pôr lá no poder elementos que são contra a nossa pátria. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos ganhar o quê da nossa pátria? Nós estamos querendo tornar a nossa pátria uma Venezuela, uma Cuba, um país de miséria. Precisamos nos despertar e nos atentar para isso. Ouvir a palavra de Deus que nos leva a clamar. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Deus quer sarar a nossa terra. Não adianta nós ficarmos declarando, Senhor, sara a nossa terra. Nós precisamos clamar com veemência, olhando para as necessidades, orar por aquele que está ali à frente, dando a sua própria vida, até mesmo arriscando a qualquer hora ser morto em prol de nós, para nos defender, para defender os nossos filhos, os nossos netos, para defender a pátria a qual nós estamos vivendo. E nós muitas vezes não estamos sequer orando. Precipitamos, falamos asneiras quando nós vemos que as coisas não andam bem. Mas uma coisa que eu tenho notado no nosso presidente é que ele age muito quieto. Ele espera as coisas acontecerem, ele vê que rumo as coisas estão tomando, e enquanto isso ele está se preparando para dar o bote certeiro. Porque não adianta tomar decisões precipitadas, não é? Muitos políticos tomam decisões precipitadas, fora da lei, e acabam derrubando tudo aquilo que poderia ser uma oportunidade. Ontem nós falamos sobre oportunidades, que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, porque ele tinha o temor de Deus. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que há no nosso país. Ainda há tempo de nós orarmos, ainda há tempo de nós clamarmos, ainda há tempo de nós continuarmos clamando, porque nós pensamos e talvez o mundo não acabe amanhã. E nós vamos ainda talvez ficar aqui por um bom tempo, e precisamos ver aqui uma pátria sarada, uma pátria abençoada por Deus, uma pátria onde a nação, onde o povo cristão seja realmente cristão, seja realmente evangélico. Nós temos visto muito o modismo evangélico, o modismo gospel, né? Modismo gospel, onde pintam suas igrejas de preto, onde fazem coisas absurdas e se chamam de evangélico, e nós precisamos tomar cuidado com essas situações, que a maioria desses povos tem se levantado contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. Nós vemos pregadores tão bem posicionados aí na internet, que falam muita coisa bíblica, real, verdadeira, e daqui a pouco começam a denegrir o próprio país. Mas sabe como é que eles fazem? Eles vão embora do país e lá de fora eles ficam atirando pedra aqui. Por quê? Porque não tiveram coragem de enfrentar, de usar a Bíblia, de motivar o povo para uma busca incessante, de motivar o povo para a oração. O Brasil precisa orar. O Brasil precisa ler. O Brasil precisa atentar às notícias verdadeiras, as quais vão circulando aí pela internet, pelos jornais. Nós precisamos saber selecionar. O povo cristão precisa ser um povo seletivo, saber o que ele está lendo, da onde ele está ouvindo. Nós temos visto muita ignorância no meio do povo cristão, porque não lê, está acostumado a ouvir babaquices da internet, a ouvir pessoas de oposição na internet e acha que estão fazendo bem, que estão aprendendo alguma coisa. Nós precisamos aprender sobre a nossa pátria, nós precisamos defender a nossa pátria, e é somente com oração. Nós que não temos o poder executivo, o poder administrativo em nossas mãos, nós precisamos orar, tão somente orar. A igreja precisa se levantar com oração, com entusiasmo, com clamor, para que haja mudança na história deste país. Esse país não pode continuar do jeito que está, na mão dos saqueadores, na mão daqueles que vieram para defraudar, para arruinar o país. Nós precisamos orar. E eu deixo aqui o meu apelo para todos vocês. Vamos partir, vamos incentivar, vamos convidar as pessoas para a oração. Quando alguém começar a falar mal do Brasil, do seu próprio país, imagine alguém falando mal da sua própria casa. Né? Imagine um filho meu levantar e começar a falar mal da minha casa. Imagine eu começar a falar mal da minha própria casa.
Nós precisamos nos levantar com entusiasmo para clamar e para abençoar a nossa casa. Quando alguém lhe falar mal do nosso presidente, quando alguém lhe falar mal da nossa nação, chame ele e fala: venha cá, vamos orar pela nossa pátria. Ore com ele aonde você estiver, na rua, seja onde for, e você vai ver que você vai começar a reduzir o índice de pessoas que denigrem a sua própria casa. Nós precisamos começar por nós. Uma semente, ela, depois de nascer, depois de crescer, ela começa a frutificar e soltar mais sementes boas. Nós precisamos soltar sementes boas para que a nossa pátria seja uma pátria abençoada e abençoadora. A riqueza que esse país tem, a riqueza que a nossa terra produz, ela não pode chegar a voltar às ruínas às quais estavam, ser saqueada como ela estava. Nós precisamos clamar pela nossa pátria. Eu deixo aqui este apelo para que todos nós possamos orar, possamos interceder, possamos clamar pela nossa nação. Não seja oposição da sua própria casa. Não seja opositor da sua própria casa. Seja um intercessor e não opositor. Não é? As pessoas estão se levantando contra a sua própria moradia. Isso é inadmissível. Nós precisamos levantar a favor da nossa casa. A favor da nossa casa. Precisamos clamar para que o Senhor Deus entre com providência. E nós temos visto o trabalhar de Deus de uma forma maravilhosa. Aqueles que se levantam contra a nossa casa vão se calar. Aqueles que vêm para se opor à nossa casa vão se calar. Eles vão ser contidos, não por nós, mas pelo poder de Deus que está nas orações. O poder de Deus está na oração. E nós clamando, nós vamos conseguir resolver muita coisa na nossa pátria, na nossa nação. Mas é preciso orar. Vamos deixar os xingamentos pela internet. Eu digo vamos, né? Eu digo vamos deixar os xingamentos da internet e vamos começar a orar mais pela nossa pátria, pela nossa nação. Deus te abençoe grandemente. Deus possa fazer com que você honre essa pátria a cada dia mais. Nós precisamos amar a nossa pátria. Precisamos amar o nosso país. Independente de se precisarmos ir morar fora por algum motivo, independente de nós precisarmos mudar deste país por algum motivo, que não seja pela situação econômica, que não seja pela situação política, que não seja pela situação moral, mas uma simples escolha nossa. E Deus há de honrar a nossa pátria. Se este povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. E para encerrar essa minha fala, eu não poderia de citar o seguinte slogan: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Salve Deus a nossa pátria. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Não pare de orar. Busque a presença de Deus. Um beijo grande para você.